Que armaduras são essas, Waldner? Qual o nome dessa armadura aí? Tá aí, ó, a gente tem 3 nomes. Que é os nomes que eu conheço também. Que é nó de cachorro, mata-canto, rabo de porco. Eu já vi essa daí também, nó de macaco. Pra gente entender qual é a função dela. A função dela é evitar um empuxo no vazio, mas não somente isso, é absorver o momento que vai acontecer devido ao engastamento. Ela tem essas duas funções, para evitar um empuxo no vazio e também para evitar a questão do engastamento, né? Para combater um engastamento que vai ter, que provavelmente pode aparecer um momento aí também na ligação, tá certo? Então, para entendermos a questão do empuxo no vazio, vou pegar, por exemplo, isso aqui, ó. Vou pegar esse corte, deixa eu pegar esse corte e vamos mandar para cá. Essa minha parede, quando ela deformar, por exemplo, a gente tem aqui a carga da água, né? Eu falei para vocês que a gente tem a carga da água que faz isso aqui, né? Carga da água que vem, faz isso aqui, vem e faz isso, que é assim. Aí a tendência é essa parede ela vir e ter uma deformação para cá, né? Ela fazer algo parecido com isso aqui. Ficou meio troncho, mas eu acho que dá para entender. Ela vai tender a ter uma deformação aqui, uma deformação na horizontal e vai tender a abrir. Percebe que quando ela tender a abrir, é gerado aqui meio que uma força de tração aqui e vai ser gerada uma força de tração aqui. Essa força de tração aqui vai gerar uma resultante para cá. Eu tenho aqui a laje, que é essa minha mão, e tenho aqui a parede. Quando a parede faz isso, a tendência é que venha uma força direto para cá. Aí tem uma força direto para cá. Aí essa força vindo daqui, ela pode fissurar essa parte aqui, ó. Ela pode fissurar aqui, ó. Então, nesses casos aí, é interessante você estar utilizando essa armadura aí que ela se chama de mata-canto, nó de cachorro, para evitar o empuxo no vazio. Mas aí também o que é que acontece? Não sei se vocês lembram, aqui eu tenho eu posso ter uma situação de acontecer uma ligação engastada, né? Deixa eu deixar aqui mais bonitinho, tá? Eu posso ter uma ligação engastada, uma ligação assim. Essa ligação, ela tem um momento assim, dependendo da parede. Eu posso ter uma parede assim, ela tem um momento assim, ó. É ter negativo, positivo e negativo, tá? E aqui eu tenho um momento fletor negativo, um momento fletor negativo, e aqui eu tenho um momento positivo. Vejam, nós sabemos que a gente tem que colocar armadura, a gente tem que colocar área de aço aonde? Aonde eu tenho um momento. Então, se eu tenho um momento aqui no meio do vão, eu tenho que colocar um momento no meio do vão. Mas agora eu tenho um momento no apoio. Então, também tenho que colocar... se eu tenho um momento no meio do vão, eu tenho que colocar a armadura no meio do vão. Se eu tenho um momento no apoio, eu também tenho que colocar a armadura no apoio. Então, dependendo da forma que for feito a modelagem, é natural que aqui apareça um momento fletor na ligação entre a laje e a parede. Nessa ligação da laje à parede. Aí, nessa ligação da laje à parede, você também tem que colocar uma armadura aqui de reforço para combater esse momento que aparece aqui, tá? Por isso que a gente não estende essa armadura aqui, essa armadura que se chama nó de cachorro, mata-canto, até o fim dela. A gente só vai ela até aqui, com 40 centímetros. Qual é a ideia? Se você for dar uma estudada, você vai ver e comparar alguns diagramas. Geralmente, essa distância entre o apoio aqui, ó, eu tenho um vão L. Geralmente, a distância entre o apoio e o momento zero, essa distância aqui, ela é cerca de
0,2 de L, tá? Cerca de 20% do vão, isso aqui. Geralmente. É uma média aqui, 20% do vão, geralmente. Claro que vai ter casos que vai ser maior, mas na maioria dos casos, para a piscina, isso aí é comum, tá? Então, geralmente, o que é que você vai pegar? Aqui você vai pegar 20% do vão e vai colocar essa armadura. Porque a gente só vai botar a armadura nessa parte aqui, né? A gente só vai botar a armadura aonde eu tenho o momento. Só aqui e aqui. Aí, levando isso para a parede, a gente só vai colocar ela aqui, mais ou menos em 20% do vão. A gente colocou aqui ela com 40, tá? Que dá mais ou menos isso aí. A parede aqui, ela tem 1,30 m, 1,40 m mais ou menos, né? Mais ou menos isso, 1,30 m. Pegar aqui a calculadora. 1,30 vezes 0,2 dá 26, 1,40, né? Na verdade, 1,40 vezes 0,2, 28 mais ou menos. A gente vai arredondando ela para 40, tá certo? Aí você coloca isso aí, né? É esse comprimento aqui, tá? Esse comprimento aqui, ele tem que ser maior. Deixa eu trazer mais para cá que tá meio ruim. Trazer assim. Esse comprimento aqui, ele tem que ser maior que 0,2 do vão, tá certo? Para combater esse momento fletor, tá? Percebe que eu coloquei ela aqui, aí tipo, essa daqui também é a mesma coisa, tá? É para combater o momento fletor. Vê que interessante. Essa daqui, a gente coloca um nó para evitar o empuxo no vazio. Porém, essa armadura daqui, elas também vão combater o momento fletor. E essa daqui, ela também vai combater o momento fletor. Então, essa e essa daqui, ela tem como objetivo combater o momento fletor do engastamento, tá certo? Tem como objetivo combater o momento fletor do engastamento. Show? Então, vamos lá. Vamos continuar. Essas daqui, elas estão na horizontal. Percebe a planta que eu tô. Onde eu tô na planta, aqui eu tô nessa planta. Nessa planta baixa, que não é um corte, todas as armaduras vão estar na horizontal. Essa tá ligando parede a parede, tá? Essas duas armaduras estão ligando parede a parede. Essas outras duas aqui estão ligando parede a laje. É diferente, tá certo? Dá pra visualizar isso, né? Uma tá parede a parede, outra tá parede a laje, beleza? Então, vamos lá. Como essa daqui, ela tá parede a laje, desculpa, parede, é a mesma ideia aqui, tá? É a mesma ideia aqui. A gente vai ter que colocar isso aqui tanto para combater o momento fletor, que vai causar um engaixamento. Em alguns casos, às vezes, não precisa, dependendo do modelo. Se você considerar que aí está apoiado, que você não quer engaixamento, você quer uma rótula, às vezes não precisa. Mas na maioria dos casos vai precisar colocar essa armadura aqui também no engaixamento entre paredes, assim como eu coloquei aqui e como eu coloquei aqui também. Ó. Em todas as paredes aqui a gente acabou colocando. Como aqui eu tenho um L, ó, eu acabei colocando tanto para esse lado quanto para esse outro lado. Se a gente for fazer aquela regrinha do 20% do vão, aqui daria uma armadura menor. Mas para não ter confusão, eu vou lá e adoto a mesma armadura, tá certo? Eu vou e adoto a mesma armadura para tá facilitando, tá certo? Então, nesse caso, essas duas armaduras aí, ó, essa daqui também e essa daqui, na parte do L, a gente adota elas para tá combatendo esse momento e o empuxo no vazio na ligação entre paredes, tá certo? Uma coisa aí que foi dita aí é a questão de mísula, tá? Sendo que geralmente não é feito em piscina, tá? Porque a piscina ela tem uma arquitetura, aí você tem que respeitar a arquitetura. Vê, ao invés de deixar aqui retinho, você vai e coloca um chanfrado aqui, ó. Puxa um chanfro aqui. Isso aqui você enche de concreto aqui, ó. Puxa um chanfro aqui e enche de concreto aqui, né? Isso aqui ia ficar chanfrado, tá? Aí, isso aqui é uma mísula.
O nome disso é mísula, tá? Tem outros nomes também. Se vocês tiverem outros nomes aí, eu tô esquecido, mas tem outros nomes, tá? Isso aqui serve para quê? Serve, quando você tem reservatório, é muito bom você ter isso, tá? Porque em reservatórios inferiores e superiores, a água ela tem que estar rodando. Quando você tem tanto as laterais quanto o fundo, se você pega a lateral, parede, parede, e coloca uma mísula, parede, parede, quanto no fundo, parede, laje, você vai ter o quê? Você vai facilitar com que a água ela fique rodando e não fique parada. Porque a água vai bater na mísula, ela vem aqui, aí bate aqui, quando ela bate aqui, ela já vai direto para lá. Aí a água, ela fica rodando, ela não fica acumulada. Isso é muito bom, principalmente quando o reservatório aí passa muito tempo sem ser utilizado. Já em piscina a gente não faz isso por causa da arquitetura. Primeiro ponto, é bom por causa dessa movimentação da água. Segundo ponto, é bom porque se eu tenho um concreto aí a mais, o que é que eu tenho? Eu tenho mais rigidez. Então, em alguns casos até, pode ser que eu nem precise colocar essa armadura aí o mata-canto. Talvez eu nem precise colocar essa armadura mata-canto aí, dependendo de como foi feito o modelo. Se você colocar a mísula, às vezes não precisa. Você vai precisar colocar só uma armadura mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar ela aqui magenta para ficar melhor. Você vai precisar colocar uma armadura que é mais ou menos assim, ó. Só para evitar a fissuração daqui, ó. Você vai colocar só para evitar a fissuração daqui, tá certo? Então aqui a gente faz isso aqui, a gente vai e coloca essa armadura, né? Que é a armadura aqui ela é mais ou menos assim, né? Para evitar essa fissuração aqui na mísula. Aí tanto dá para botar na vertical quanto na horizontal, parede, parede, tá certo? Isso aí é muito bom quando a gente se trata de reservatórios, beleza?